Oi, gente, aqui é a Lu, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tenho recebido muitas mensagens aqui no YouTube, no Instagram, no e-mail, sobre o meu processo de renovação de visto F1 no Chile. E hoje eu vou responder umas perguntinhas frequentes que eu tenho recebido para vocês. A primeira pergunta que eu tenho recebido bastante é sobre a quarentena antes e depois da entrevista na embaixada e se precisa de quarentena para ir para os Estados Unidos. Então, como eu falei no meu vídeo sobre a minha renovação no Chile, vocês podem ver, eu vou colocar o link se você não viu aqui na descrição desse vídeo. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer essa entrevista no Chile. Eu fui a segunda, para ser bem exata, assim. Então, foi uma experiência tanto nova para os brasileiros indo para o Chile tirar o visto, tanto para os americanos que estavam na embaixada recebendo os brasileiros. Esse processo por exemplo, nós brasileiros indo tirar o visto no Chile, em vez de tirar o visto, por exemplo, no Brasil, se chama TNC, Third Country National. Todas as embaixadas têm isso, só que como não um programa muito comum de ser usado, muitas embaixadas não têm tanta informação sobre isso. Quando a gente começou a fazer esse processo de brasileiros indo para o Chile fazer essa entrevista, eles não tinham muita informação. Então, como nós somos as primeiras, é como se nós tivéssemos sido os testes, né? Eu falei no vídeo anterior, meu voo chegou no mesmo dia da minha entrevista, 2 horas antes, então eu fui direto para lá. Mas como eu não tinha feito a quarentena antes da entrevista, eles tiveram que segurar o meu visto. Então eu fiz a minha entrevista no dia que eu cheguei, só que eu só pude receber o meu visto depois de 14 dias, tá? Foi isso que aconteceu. Isso também aconteceu com a Bia, que foi a que dividiu o Airbnb comigo e que a gente foi juntas. Aconteceu a mesma coisa com ela. No grupo do WhatsApp, o Santiago Visa, tinha muita gente que estava indo tirar o visto em janeiro, falando que tinha mudado um pouco, que a quarentena agora de 14 dias precisava ser feita antes da sua entrevista, para não ter essa confusão toda de você estar ali esperando o seu visto para dar os 14 dias, para você ter que mandar para o DHL para depois pegar de novo. Então é isso que eles estão fazendo agora. Então quando você for marcar a sua entrevista, se prepare, se programe para você ficar os 14 dias antes da sua entrevista de quarentena no Chile, para você poder fazer a sua entrevista e o tempo necessário para poder receber o seu passaporte com o visto antes de você ir para os Estados Unidos, tá? Isso é uma coisa muito importante. E isso que eles estão fazendo agora. A segunda pergunta é o que mudou desde que eu tirei o meu visto em dezembro. Eu entrei em contato com a embaixada americana em Santiago e uma coisa que eu percebi é que agora, como tem muitas pessoas tentando fazer esse mesmo processo no Chile, eles estão olhando caso por caso agora, tanto para fazer entrevista emergencial como para marcar qualquer tipo de entrevista lá. Tá? Então, quando você for mandar ou agendar a sua entrevista, é sempre bom, eu falei isso para todas as pessoas que vierem me mandar mensagem, mande e-mail para a embaixada antes, eles respondem super rápido, seja bem específico no porquê você está tendo que tirar o seu visto lá, se as suas entrevistas no Brasil foram canceladas, a data de início das suas aulas da sua faculdade, o porquê você precisa voltar. Essas informações são muito importantes para eles poderem aprovar a sua entrevista no Chile. E aí, eles falando que tá tudo bem, que eles podem fazer entrevista, aí sim você pode preencher o seu formulário DS-160 e marcar a data da sua entrevista. A outra pergunta que eu recebi bastante foi quais os documentos necessários tanto para a entrada do Chile quanto para a entrevista na embaixada. Quando a gente foi, os documentos necessários para a entrada no Chile foi a declaração jurada, que é um documento do governo. Você tem que responder perguntas sobre a quarentena que você fez no Brasil, mostrar o resultado dos testes de coronavírus, que você não tá com coronavírus. Precisa ter o seguro de saúde de viagem, que tem que estar no seguro dizendo que cobre o coronavírus, tá? No Chile. E também algum tipo de comprovante de residência lá.
se você for ficar num Airbnb, quais dias você vai ficar no Chile, que dia que você vai embora, e se você for ficar no hotel, o endereço do hotel também. Para entrevista na embaixada, você vai precisar do seu formulário I-20, que é feito pela sua faculdade. Você vai precisar, assim, é sempre bom levar, né? Equação de renda que você tem, o dinheiro para morar fora, para sustentar sua faculdade. Eu levei para minha entrevista a declaração jurada do Chile, eu levei para entrevista os meus testes de coronavírus, eu levei para entrevista também a informação da minha passagem de volta para os Estados Unidos. Todas essas informações são essenciais para você levar. Eu levei, como eu já estava estudando na faculdade, eu faço parte de um clube chamado Brasa, eu sou a Event Coordinator desse clube, então eu pedi para advisor do clube escrever essa carta dizendo que eu precisava estar de volta por Spring. Tem carta do meu advisor da UCF falando que eu sou estudante da UCF desde tal ano e que minhas notas são isso, meu GPA é isso e que também eu precisaria voltar para o Spring. Tipo assim, todos esses tipos de documento que você puder obter da faculdade principalmente é essencial para você mostrar lá na sua entrevista. Outro documento também que eu levei, eu ganhei bolsa da faculdade, então eu mostrei lá a comprovação da minha bolsa que vai cobrir o Spring e o Fall. E é muito importante também que você leve a comprovação do seu formulário DS-160. Então depois que você termina de fazer esse formulário, vai dar uma comprovação que você já pagou, fez tudo e você tem que mandar isso também. E uma coisa também muito importante é foto de passaporte. Eu tirei as fotos no Brasil e trouxe um pacotinho, porque você tem que mandar lá, porque não tem, que nem no Brasil, que tem um lugar pra você já tirar a sua foto lá, né? Então eu levei já as fotinhos de passaporte e dei pra eles também, pra eles colocarem no meu visto novo. Na minha entrevista, o oficial, ele só perguntou, só pediu o meu I-20, viu o meu F1 que tinha sido cancelado não, né? Estava expirado e perguntou o porquê de eu estar indo tirar o meu visto no Chile, não no Brasil, e que dia que eu tinha chegado no Chile. Eu tive que dizer que eu tinha chegado naquele dia mesmo, que dia que eu ia embora. Mas isso depende de pessoa para pessoa, por isso que é bom levar o maior tipo de documentos possível, porque você não sabe exatamente o que ele pode te perguntar. Ele pode te perguntar quase nada, mas ele pode te pedir todos esses documentos. A quarta pergunta que eu recebi bastante também foi sobre os bairros em Santiago, dicas, né, de quais bairros são melhores para você ficar. O bairro que eu fiquei quando eu fui se chama Recoleta, fica perto de Bela Vista e assim, é um pouco perigoso, né? Todos os taxistas que a gente pegou, Uber, todos falaram que era um pouquinho perigoso, até no nosso Airbnb. No prédio de noite a gente tinha que trancar o prédio, né? Mas assim, fica perto do Mercado Central, fica perto de várias coisas, dá pra ir andando pra vários lugares, só que é um pouquinho perigoso. Então se você tá pensando em fazer essa viagem sozinho, eu acho que é um bairro que você tem que evitar. Pra gente foi mais tranquilo, porque nós estávamos em 4. Outro bairro que é muito bom, que eu recomendo, é o Providência, o El Bosque também. É bom e é perto. E o bairro também, que é um dos melhores, é o Las Condes. E ele é onde fica a Embaixada dos Estados Unidos. Só que esse bairro já é um pouquinho mais caro. Então, se você tá querendo economizar um pouquinho de dinheiro, eu sugiro o Providência e o El Bosque. A quinta pergunta foi: a entrevista é feita em qual língua? A entrevista na Embaixada dos Estados Unidos normalmente é feita em inglês, mas eu acho que você pode pedir para a entrevista ser feita em espanhol, como se você não tem um inglês muito bom e se você ainda tá um pouco já nervoso, porque a gente já fica nervoso, né, para fazer essas entrevistas. Então, eu acho sim que você pode pedir para fazer em espanhol também, mas originalmente a entrevista é feita em inglês. A entrevista não é feita em português, tá, gente? Só porque a gente tá indo, nós brasileiros estamos indo pra lá, não quer dizer que nós podemos fazer a entrevista em português. Como nós estamos no Chile, ou é em espanhol ou é em inglês. Precisa de empresa de turismo para viajar pro Chile? Então, na minha opinião, não precisa. É uma viagem super tranquila, como qualquer outra viagem que você for fazer. Claro que você vai ficar um pouquinho mais de tempo lá, mas é uma viagem super tranquila. Você vai ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, depende do tempo que você tiver. E você vai conseguir
mas é uma viagem tranquila, não precisa de empresa de turismo. Eu não usei, eu consegui pegar o seguro de viagem pelo mesmo seguro que eu tenho aqui da faculdade, que é o Tokyo Marine. Eles fazem esse seguro de viagem para o Chile que cobre coronavírus e é um preço muito bom também. Airbnb você pode pegar por você mesmo e as passagens também, então não precisa de empresa de turismo. A outra pergunta que eu recebi também foi por que eu fui do Chile pro Panamá e só depois para Orlando. Simples assim, gente, foi a conexão que eu achei, que foi de Santiago, Panamá, Orlando. Mas isso depende das passagens que vocês procurarem e também de onde que você está indo nos Estados Unidos. Isso vai depender de tudo, tá bom? Não quer dizer que você tem que passar pelo Panamá. A última pergunta, que foi a que acho que todo mundo veio me perguntar e falar, foi sobre o grupo do WhatsApp Santiago Visa, que tá cheio, lotado, não tem mais como entrar. Gente, o grupo, ele foi criado para pessoas que estão na mesma situação conversarem entre si, darem dicas, fazerem perguntas. Foi assim que a gente criou o grupo. Eu não tô mais naquele grupo, porque depois que eu fiz a minha viagem, eu saí pra dar oportunidade de outras pessoas entrarem. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um outro grupo no WhatsApp, vou deixar a descrição aqui. Gente, só entrar no grupo, conversar um com o outro sobre o processo, pedir ajuda, pedir dicas, e é assim que o grupo funciona. Não quer dizer que você precisa estar naquele grupo específico, não. Aquele grupo é só... Claro que naquele grupo vai ter gente que já tá lá no Chile, mas fazendo assim as pessoas se ajudam e pelo menos tem um grupo em comum para as pessoas se comunicarem e tirarem as dúvidas. Então eu vou colocar o link do grupo que eu vou criar aqui, tá bom? Então, gente, foi isso. Essas foram as perguntas que eu recebi sobre esse processo de renovação do meu visto F1 no Chile. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, pode me mandar mensagem no Instagram, pode me mandar e-mail, pode mandar mensagem aqui no YouTube. Eu tô disposta a ajudar, tá? Qualquer pessoa, tirar qualquer dúvida sobre esse processo. E se você gostou desse vídeo, curte, por favor. Se inscreva no meu canal. Eu vou postar ainda mais um videozinho sobre uma excursão que eu e o Marco fizemos para Cajun del Maipo e nas Termas de Colina. Então, se você tá querendo saber um pouquinho mais de dicas do que fazer no Chile, é só me acompanhar.